Esse time descarado não vai pra lugar nenhum. Time vagabundo, time sem brilho na cara, não vai pra lugar nenhum. Ontem, às 19 horas em Pituacives, acabou o Campeonato Brasileiro 2021 para o Bahia. Vamos ser apenas coadjuvante nessa temporada. Mais uma temporada de coadjuvância. E olhe lá. E aí, Rasta? Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou Veloso e vou falar de um time vagabundo que entrou em campo ontem contra a equipe do América Mineiro no estádio Pituacives às 19 horas para fazer raiva à sua torcida. O Bahia foi um time totalmente vagabundo, descarado, sem brilho na cara, sem nenhuma honra nas calças e perdeu de 4 para o time do América Mineiro, que só tinha feito 3 gols em 7 jogos, Rasta. Em 7 jogos, aqueles caras fizeram 3 gols. Contra o Bahia fizeram 4 gols e não venceram de 4-1, porque no finalzinho do jogo já estava esperando o tempo acabar, não quis mais jogar, o Bahia achou 2 bolas e fez aquele placar que diminuiu a vergonha, mas o placar real é 4-1. Placar real é 4-1. Aqueles 2 gols ali, o time já estava esperando o jogo acabar, disse o Bahia não vai atacar mais não, esse time aí não vai fazer mais porra nenhuma não, vamos deixar aí o tempo acabar. O Bahia foi lá, encontrou 2 bolas, fez 4-3, mas a derrota já estava sacramentada. Tomar 4-1 de um time que só tinha feito 3 gols em 7 rodadas é uma vergonha, é uma humilhação. É uma humilhação e mostra o quanto esse time não vai para lugar nenhum. Um time que faz o que fez ontem em Pituacives, não dá para você ter esperança de que vai melhorar. Perdeu um jogador da zaga, o German Conte, que está machucado, e em 2 jogos toma 7 gols. Em 2 jogos, só porque perdeu um jogador da zaga, virou uma peneira. Não é de hoje que a gente fala que o Bahia só tem 11 jogadores e quem vem do banco não resolve. Pois bem, a gente achava que o Luiz Otávio era o pior do cenário da zaga aí. Eu mesmo fui um que falei, devemos botar o Luiz Otávio no banco, botar o Lucas Fonseca na zaga, com certeza o Lucas Fonseca vai entregar melhor do que o Luiz Otávio. Pois bem, tomamos no caneco, já diria Naldo do canal. O Lucas Fonseca entrou parecendo um tuberculoso cheio de doença venérea em campo. Só fez fuder mais o Bahia, só fez acabar mais com a zaga do Bahia, se tornou uma peneira. Com 2 gols no primeiro tempo, falha da zaga, do setor defensivo. Aí acabou o primeiro tempo, eu esperava que no segundo tempo as coisas se resolvessem. Voltou do mesmo jeito ou pior. Voltou do mesmo jeito ou pior. Na minha opinião, voltou pior, porque não aprendeu com os erros que cometeu, continuou entregando o jogo para o time do América. O time do América chegava lá e chutava gol. Chegava na área do Bahia, chutava gol. E o Bahia parecendo um time de várzea, O Bahia jogou parecendo um time de várzea. Agora você veja que diferença o time que jogou domingo no Allianz Parque para esse time que jogou nessa quarta-feira no estádio Pituacives. Que abismo de diferença. Que diferença absurda! E se você for ver, só mudou um zagueiro, tirou o Lucas Fonseca, tirou o Luiz Otávio e botou o Lucas Fonseca, não mudou mais nada, o resto era o mesmo time. Ou seja, aquilo lá no Allianz Parque foi um relampejo, assim, ó, foi um relâmpago que deu e aconteceu aquilo. O normal foi o que aconteceu ontem. O que aconteceu ontem é o que aconteceu contra o Inter, é o que aconteceu contra o Corinthians, é o que aconteceu contra o América, é o que vai continuar acontecendo aí, porque nós não temos elenco. Vai botar a culpa em Dado Cavalcante, todo em Dado Cavalcante. Depois que o Lucas Fonseca entra em campo parecendo tuberculoso, cheio de doença venérea, vai dizer que a culpa foi de Dado. Dado treina o cara todos os dias, sabe se ele tem condições ou não. A torcida em peso, não só eu, falou que o Luiz Otávio era para ir pro banco.
E o Lucas Fonseca era para o substituir nesse jogo. Aí, o que aconteceu? Não aconteceu, porque não temos banco, Rasta, não temos banco. Qualquer um que saia do banco e entre, vai fazer merda. Você vê o Oscar Ruiz saiu do banco para entrar e para fazer o quê? Para perder um gol de cara, mais um na conta do Oscar Ruiz, perdeu um gol de cara. Não tinha como ele perder aquele gol ali, é coisa de gente burra, é coisa de gente que não sabe o que fazer com a bola. Você tá ali com a bola e o gol, e um goleiro no meio, você chuta no meio do gol, você não se preocupa em chutar na direção do gol fora do goleiro. Um absurdo, isso aí é burrice, não é falta de técnica, não é falta de treinamento, é burrice. Então não dá pra gente dizer que nós temos um elenco, nós temos um time vagabundo, um time mambeme, e que se perder um, acabou o jogo, não dá pra vencer. E foi isso que aconteceu, perdemos o Germán-Conte, que era o zagueiro que segurava a onda ali atrás. O que aconteceu? 7 gols em 2 jogos. Se você for ver os melhores momentos do Bahia nos jogos que o Germán-Conte estava, você vê que toda bola na área o Germán-Conte está tirando. Toda bola que chega é Germán-Conte. O tempo todo o narrador tá falando em Germán-Conte quando a bola chega na área do Bahia, porque era o único zagueiro que nós tínhamos, junto com o Juninho, que também estava fazendo uma boa partida. Perdemos um e o time virou uma peneira. Não conseguiu mais fazer nenhuma defesa. Os caras chegam na área, toma coco. 4 cocos na sacola, 7 cocos em 2 jogos. Vai mudar? Quem garante que vai mudar? Eu não acredito que vai mudar. Eu não acredito que vai mudar. E eu diria que a culpa de tudo isso que está acontecendo, se a gente tem que colocar um culpado, além do time que não tem brilho na cara, para se superar em campo, para tentar mudar sua história em campo, além dele, o maior culpado disso é o presidente, que não está dando um elenco para o senhor Dado Cavalcante treinar. Não adianta a gente vir ficar falando que foi culpa de Dado Cavalcante ter colocado o Lucas Fonseca, não, porque a torcida também pediu o Lucas Fonseca. Eu pedi o Lucas Fonseca e o Lucas Fonseca entrou como um tuberculoso em campo e entregou o baba. Mas não foi só ele que entregou, não. O time todo entregou. O Oscar Ruiz entregou quando não consegue fazer o gol. O próprio Nino Paraíba estava andando em campo. Foi uma partida horrível do Nino Paraíba. Matheus Bahia nem se fala. O meio do campo do Bahia, a mesma coisa. Continua sendo um jogador que chuta para fora do gol, nunca acerta o gol. Enfim, fica difícil a gente vencer um jogo e convencer jogando mesmo contra uma equipe que vem cheia de problemas. A equipe do América veio cheio de problemas, cheio de desfalques e não teve dificuldade para fazer 4 gols no Bahia. O Campeonato Brasileiro acabou para o Bahia na 8ª rodada. As próximas que vêm aí pela frente é apenas para cumprir tabela e ficar ali na segunda parte da tabela, e olhe lá se não for pior. Próximo jogo, além do Germán-Conte, que eu não sei se vai voltar, não sei a gravidade, ninguém fala nada, ninguém diz qual é a real gravidade do Germán-Conte. Ainda tem o Rossi, que também tomou cartão amarelo, terceiro amarelo, vai ficar de fora também do próximo jogo, e aí não teremos 2 dos 11 que nós temos. Aí os 2 que vai entrar, seja o Lucas Fonseca, ou Oscar Ruiz, ou sei lá se pode ser o Líger, ou quem é que entra no lugar do Rossi, vai resolver? Eu não acredito. Não, porque nós não temos banco. Nós temos uns caras que vestem a camisa ali para compor o elenco para poder entrar em campo, mas só temos 11 jogadores. E dos 11 jogadores hoje nós temos 2 desfalques, o Germán-Conte e o Rossi. Pronto, acabou o time. Agora esperar o campeonato acabar. E torcer para não passar mais vergonha que a gente passou na noite desta quarta-feira em Pituacives. 4 cocos do América, que só tinha feito 3 gols em todos os 7 jogos que ele disputou. Sem nenhum triunfo até então. Veio para Salvador sem nenhum triunfo e consegue o primeiro triunfo em cima do Bahia. Ou seja, o time continua sendo um time que vai ressuscitar defunto, e como esse campeonato brasileiro tem vários times aí para ser ressuscitado, o Bahia, todas as vezes que jogar com eles, vai reabilitá-los. O próximo vem aí no final de semana, vamos ver o que vai acontecer. Veloso, fui!